Meus amados, paz seja convosco, sejam todos bem-vindos. Presbítero Mateus Siqueira aqui, com muita alegria, trazendo mais um vídeo para vocês que nos seguem no nosso canal. Como vocês já devem ter percebido, nós estamos aproveitando algumas datas do nosso calendário para poder vinculá-las a algum texto bíblico e tirar disso algum ensinamento para nós. E hoje nós vamos falar sobre o dia do agente fiscal da Receita Federal. Você sabia que um dos apóstolos de Jesus foi fiscal? Nós vamos estudar um pouco mais sobre a história deste personagem hoje. Mas antes de entrarmos na história do personagem, quero te pedir com muito carinho para que você curta esse vídeo e para que você coloque aqui também nos comentários a sua avaliação sobre o nosso conteúdo. Você não faz ideia o quanto isso nos auxilia. E o melhor, isso sem te custar nada. Peço também, caso você não seja inscrito no canal, que se inscreva para receber novas notificações. Se puder, compartilhe o vídeo para nós alcançarmos mais pessoas. No domingo passado, dia 27 de fevereiro, foi comemorado no Brasil o Dia do Agente Fiscal da Receita Federal. Jesus chamou 12 apóstolos para estar com ele no ministério. E um desses apóstolos foi justamente Mateus, que também é descrito nos evangelhos de Lucas e Marcos como Levi. Mateus era um coletor de impostos, um publicano, ou um fiscal do governo na época. Vamos entender um pouco melhor isso? Mateus foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele aparece nas 4 listas dos discípulos, descritas nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e também em Atos dos Apóstolos. É provável que Levi tenha sido seu nome antigo, antes de receber seu chamado, e que Mateus tenha sido o nome dado a ele por Jesus Cristo, como seu discípulo. Assim como aconteceu com Simão, que foi chamado de Pedro. A sua chamada na coletoria de impostos nas proximidades de Cafarnaum é a única chamada individual de um discípulo. Marcos e Lucas informam que Mateus também era chamado de Levi. Mateus era um publicano judeu, um cobrador de impostos, que trabalhava para os romanos e, portanto, era considerado pelos demais membros de seu povo como um traidor, um colaborador dos inimigos e ladrão. Entretanto, com tal ocupação, é provável que ele tenha tido uma boa educação e estivesse familiarizado com o aramaico, o grego e o latim. Mas por que um cobrador de impostos era visto assim naquele tempo? O Império Romano tinha elaborado sistemas de cobranças de impostos que variavam de um lugar para outro. Entretanto, o direito para coletar alguns impostos, como taxas aduaneiras, cobranças nos portos e nas principais estradas, eram arrematados pelos maiores licitantes. Zaqueu, por exemplo, havia adquirido esse direito de coletar impostos em Jericó. A Galileia era governada por Herodes Antipas, sob a autoridade direta de Roma, e era para esse Herodes que Mateus trabalhava. Mateus, como coletor de impostos, estava incumbido de tributar tanto os comerciantes como os pescadores que cruzavam o mar da Galileia. Provavelmente, Mateus recolhia impostos de Pedro, Tiago, João e André, antes de serem discípulos. A grande questão negativa dos publicanos era a injustiça e crueldade de que praticavam contra o povo ao coletar os impostos. Sentava-se no portão da cidade, como um inspetor da alfândega na chegada internacional dos aeroportos,
E todo aquele que quisesse entrar na cidade era obrigado a se submeter a exames, às vezes humilhantes, sobre tudo o que possuía consigo. O publicano determinava o que era passível de taxas e o valor do imposto sobre aquele item, coletando dinheiro na hora. O problema é que muitos deles usavam sua posição para cobrar valores exorbitantes, com o objetivo de levantar dinheiro extra para si mesmos. Eles acrescentavam as suas próprias taxas para aumentar o seu lucro. Era preciso de uma grande dose de ambição e cobiça para um judeu se dispor a ser um coletor de impostos, servindo assim aos odiosos romanos e sendo associado à casa de Herodes Antipas. A maneira como o termo publicano era usado na Bíblia mostra que ser um coletor de impostos era conquistar uma posição em que o suborno e a corrupção não somente eram possíveis, mas eram muito prováveis. Os judeus somente assumiriam tal emprego se amassem mais o dinheiro do que a herança nacional como judeus. Os rabinos ensinavam que era perfeitamente permitido enganar um cobrador de impostos. Eles colocavam a cobrança de impostos ao lado da prostituição, como ocupações que nenhum judeu cumpridor da lei poderia aceitar. Sua presença nas sinagogas era inaceitável. Eles haviam colocado seus corações nas riquezas terrenas e não nas espirituais. Jesus viu Mateus assentado na coletoria. Isso está registrado no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9. Jesus simplesmente disse a Mateus: siga-me. Ele, em ato contínuo, levantou e o seguiu. O versículo seguinte informa sobre Jesus em um jantar na casa de Mateus. Ao entrar ali, Jesus provocou um escândalo. Os convidados eram publicanos e pecadores, o que poderia incluir até prostitutas, porque eram as únicas pessoas que se relacionavam socialmente com os da classe moral de Mateus. Pouco se sabe sobre esse evento, exceto que os fariseus desafiaram Jesus e ele lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então perceba que na história deste homem, cobrador de impostos, um fiscal do governo na época, assim como no domingo passado, onde se comemora o dia do agente fiscal da Receita Federal, Mateus, ele era um fiscal e Jesus o chamou para cumprir um ministério. E Mateus aqui vai ter uma das maiores experiências da sua vida, porque quem se aproximava de Mateus eram outros publicanos, por causa da sua ocupação e da religiosidade daqueles que ali estavam. E aí nós temos que ter em mente que Israel está sob o domínio de um império, que é o Império Romano, que faz as suas tratativas de forma dura, de forma cruel, e isso nunca foi aceito pelos judeus. E agora, quando alguém se aliava, como Mateus fez, aos inimigos, isto era mal visto. A pessoa era discriminada religiosamente e em todos os setores da comunidade. E agora, quando Mateus agora dá um jantar e chama Jesus, Jesus senta-se à mesa com ele, aquilo ali vai ser transformador para a sua vida. Porque ao se sentar na mesa de um publicano,
Os religiosos da época disseram, mas esse homem senta com pecadores, com prostitutas. E Jesus vai dizer, quem sabe olhando nos olhos de Mateus, não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. Eu acho que este é o ensinamento que às vezes tem faltado. Jesus pautou pela misericórdia e não pela religiosidade. Eu quero falar para você que talvez tem sido rejeitado, tem se sentido excluído. Jesus, bem como Deus, Pai, sempre tiveram um apreço especial pelos rejeitados. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus sempre deu uma atenção especial para os desfavorecidos, para os esquecidos, para os abandonados. Se não perceba, quando nós olhamos para a lei de Moisés, existe um item na lei, um preceito dessa lei, que vai dizer que os filhos de Israel devem cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós vamos ver que no contexto bíblico, várias mulheres estéreis foram escolhidas para dar à luz, e os seus filhos foram instrumentos na mão de Deus. E quero lembrar aqui que nesse tempo uma mulher que não dava à luz era discriminada. Perceba que Deus sempre teve um apreço pelos esquecidos. Deus sempre teve um apreço por aqueles que são rejeitados. E eu quero aproveitar a história desse homem para dizer que Jesus te ama. E eu quero aproveitar as palavras do nosso mestre a esse publicano, quando ele ouviu do mestre, não precisam de médico os sãos, mas sim os doentes. E eu vim para aqueles que estão necessitados. Ele encerra o texto dizendo, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus te ama. Jesus te ama e Ele está te chamando, vem para perto de mim. Segue-me, como fez Mateus. A bem da verdade é que Mateus ali imediatamente mudou de vida. Abandonou a sua vida pecaminosa e errada que ele estava vivendo para andar após o Cristo. E Jesus está chamando você que talvez se sente isolado e quer ver a sua vida mudada, transformada. Comece a seguir a Jesus. Comece a ler a Bíblia. Comece a orar, falar com Deus com frequência, diariamente, porque o sangue de Jesus irá te alcançar. Amém? Quero agradecer você que ficou até o final, que Jesus possa abençoar sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.